Abram suas Bíblias em Atos 9. Vamos lá, pessoal. Última parte. Recobra as forças aí, a atenção. Chega para cá para participar. Atos 9. Vamos ver a primeira parte. A conversão de Saulo. Até aqui nós temos visto grandes coisas e coisas estranhas acontecendo. A conversão dos samaritanos, a aparente conversão de Simão, mas a demonstração de que ele ainda confiava em si mesmo e no poder do seu dinheiro, em vez do poder do Espírito Santo. A estranha conversão também de um estrangeiro indigno, o etíope eunuco, e agora a estranhíssima conversão do apóstolo Paulo. Eu quero ler com vocês, aliás, ler para vocês, que não precisa abrir a Bíblia, o Salmo de número 115, quem tiver com a anotação aí, anota aí, Salmo 115, versículo 3, diz assim: No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Dá para decorar, né? Vamos repetir? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. De novo? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. E a última vez? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Como eu aprendi na escola bíblica dominical, a gente precisa falar a referência do versículo, né? Vamos lá. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Salmo 115, 3. Ok, vamos agora para Atos 9, propriamente, quando vamos aprender sobre a conversão de Saulo. No capítulo 8, que a gente acaba de terminar, sobre a consequência da dura perseguição aos cristãos, tendo como foco principal o ensino de que a fé não pode ser comprada, mas é dom de Deus, portanto é concedida. Esse dom da fé chega a todos que Deus quer, até o pior dos homens, como Saulo, que persegue até a morte os que creem no Cristo, ou os que são do caminho. Saulo foi citado rapidamente nos capítulos 7 e 8, mas será Saulo assim tão cruel? Alguém abre a Bíblia em Atos 26, quem abre? Atos 26, 9 a 11, Liliane, lê para nós, Atos 26, verso 9 a 11, por favor. Seria Paulo, ou Saulo, né, melhor dizendo, tão cruel assim? Conforme o seu próprio testemunho pessoal, ele conta que exterminou, prendeu, bateu e até matou cristãos. Atos 26, 9 a 11. Ótimo. Nós vamos ver como o apóstolo Paulo, até que agora nesse texto, logo mais a gente vai ler, a caminho de Damasco, subindo, né, lá para cima ainda, bem para cima de Samaria, novamente desejando realizar mais crueldades contra os cristãos, que são passivos, que não reagem, lá em Atos 9, 2 a gente vai ler sobre isso. É o que trazia satisfação ao coração de Paulo, prender, encarcerar e quem sabe eliminar essas pessoas, ou essa fé, ou tudo aquilo que ele faria contra as pessoas, que na verdade faria também, ou demonstrava que estava fazendo contra o próprio Cristo. Atos 9, 5, Jesus, quando aparece para ele, vai falar exatamente essas palavras. Os seus discípulos e Deus, e contra Jesus e os seus discípulos, mas Deus dá um basta. Deus encerra essa carreira de perseguidor que Saulo construiu. Deus resgata Saulo das mãos de Satanás para tomá-lo e cuidá-lo nas próprias mãos. E ele tem uma finalidade para isso.
fazer com que Saulo agora seja aquele que será o porta-voz da anunciação das boas novas de salvação. Pode passar o slide, por favor? Pois é, isso tudo aqui estava escrito e eu esqueci. Então, no próximo slide, nós temos aí mais ou menos o mesmo mapa do passado, só que com a região norte. Note que Damasco está bem lá para cima. E se você pegar um mapa antigo de como era a divisão do Império Assírio, por exemplo, você vai ver como Damasco estava próximo, bastante próximo do Império Assírio. Isso faz com que eles tenham uma distinção. Tarso, que Saulo vai citar, que nasceu lá, depois mais para frente, e vai citar no final da primeira parte, que eles vão mandá-lo para lá de novo. De Jerusalém, ele está muito distante. O mapa, aqui à esquerda, tem o Mar Morto, né? Então, à esquerda, assim, o mapa vai fazer uma curva. Olha aqui para mim. Ele vai fazer uma curva assim. E Tarso está bem aqui, ó. Então, se a curva faz assim, Tarso está aqui. Bem distante, mas ele vem para cá e vai fazer essas maldades todas. E ainda nesse mapa, vocês podem olhar algumas coisas ali. Quero recapitular e dar uma introdução. Nesse capítulo, nós vamos ler sobre algumas cidades como Tarso, Damasco, e a segunda parte que nós vamos segurar para hoje, Lida e Jope, além de Jerusalém, quanto ao ministério de Pedro na cura do paralítico e na ressurreição de Dorcas. Por isso, eu quero destacar nesse mapa, que os irmãos podem visualizar, enquanto a gente está registrando aqui o que Lucas escreveu sobre a conversão de Saulo e o ministério de Pedro, alguns destaques. O ministério de Pedro está em outro mapa que eu separei para uma próxima oportunidade, tá bom? Sobre a conversão de Saulo. Saulo era de Tarso, uma cidade localizada no que hoje é a Turquia, contornando o mar, falei Mar Morto, né? Mar Mediterrâneo. Mar Morto é no meio ali de tudo. Mas a cidade de Damasco também ao norte, mas no limite do território do Império Romano, ali para cima, né, que vocês podem ver também. Damasco ficava para o outro lado, no sentido leste-oriental. Já as cidades de Lida e Jope, que a gente vai ver numa outra oportunidade, bem mais ao sul, quase naquela região de Gaza, no trecho passado, tá bom? Vamos ao próximo slide, assim a gente já entra no texto propriamente. Se as crianças ainda quiserem continuar fazendo esses desenhos aí, nós temos ali alguns desenhos. O primeiro de Saulo, no encontro com Jesus, diz que há uma luz forte, mas é o próprio Cristo que aparece para ele. Ele tem esse encontro com Cristo e ele fica prostrado. Num segundo momento, ele com Ananias, é um outro Ananias, né? Não aquele do passado, um outro que é levantado já como discípulo em Damasco, que está cuidando de Saulo. Note que o olhar de Saulo está para cima para demonstrar como ele estava com aquela cegueira, né, de alguns dias. E aqui na última parte, foi pergunta da nossa gincana, né? Paulo descendo num cesto. Bora lá então, Atos 9, do verso 1 a 9. Quem que sabe ler, que pode ler para nós? Atos 9, de 1 a 9. Excelente. Nessa primeira parte do capítulo, Lucas registra a
redenção de Saulo. Mas antes, pelo terceiro capítulo consecutivo, vai citar Saulo, que odiava Jesus Cristo e seus discípulos. No capítulo 7, verso 58, diz: as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E daí no capítulo 8, verso 3, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. E agora, no verso 1 e 2, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. A vida dele era isso. A vida dele era isso. Tinha um alto potencial, alta inteligência, era da tribo de Benjamim, é o que ele vai dizer. Ele podia fazer muita coisa, ele podia realizar muitas obras benéficas para o povo, para a instrução, para a formação de pessoas, mas o que estava dentro do coração dele era aprisionar, encerrar esses do caminho, essas pessoas que estavam pregando uma nova mensagem ali no meio, e se fosse necessário, ou até se houvesse uma chance, levaria-os até mesmo à morte. É o que ardia no coração de Saulo. Eliminar os cristãos, o cristianismo, ou o nome de Jesus que deixasse de ser falado naquela região. Lucas está deixando claro que Saulo estava determinado em exterminar o cristianismo. Ele estava desesperado para impedir que o evangelho se espalhasse ainda mais. E note, ele estava desesperado para impedir. Mas esse ódio de Saulo contra o cristianismo revela que no seu coração ele é perfeitamente religioso. Ele sabe muito sobre a sua religião, mas ele está morto para aquilo que Deus ensinou a respeito, por exemplo, com os estrangeiros, a respeito daquilo que estava acontecendo, que ele poderia muito bem contornar. Mas ele quer encerrar, matar, aniquilar. Lucas está preparando os leitores para que algo que é muito impressionante, que está prestes a acontecer. Jesus vai ao encontro desse perseguidor com uma finalidade revelada a Ananias mais para frente, em Atos 9:16. A Ananias, Jesus diz: eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Assim, Jesus convence Ananias de ir até Saulo, porque Ananias não queria. Ananias estava com medo de ir até esse que era o perseguidor, mas também causador de muitas mortes dentro do cristianismo. Tudo começa com uma luz repentina, que a gente acabou de ver no versículo 3. Isso faz com que ele caia por terra, prostrado, mas ouvir também faz com que ele ouça o seu nome e uma pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso é um texto conhecido, né? Sobre esse momento memorável na Epístola aos Gálatas, ele comenta que foi assim que Deus o chamou pela sua graça, porque foi separado desde o nascimento para esse fim. Saulo tem convicção que, apesar de todo o dano que ele causou, se Deus um dia o resgatou, toda a construção do seu passado revertia ou favorecia aquele momento em que Deus o resgatou. Em Gálatas 1:15, ele vai falar sobre isso. A partir desse momento, a vida de Saulo toma um outro rumo. Ele ouve uma pergunta, mas responde com outra pergunta: por que tu me persegues? E ele vai responder: quem és tu, Senhor? Ou seja, Saulo foi bloqueado, parado com uma luz, mas ele, ao atentar para essa luz, não vê um negócio estranho. Ele reconhece um ser humano, porque ele reconhece que diante dessa figura que ele está vendo, ele reconhece como Senhor. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ao contrário de Saulo, Jesus responde claramente: eu sou Jesus, no versículo 5. Saulo pode ter pensado muitas coisas, mas algumas delas podem ter sido: ele não está morto? Como que ele me encontrou aqui? Ele não estava lá em Jerusalém, se é que realmente apareceu para os seus discípulos? Eu estou a caminho de Damasco, como é que ele me encontra aqui? Acontece que o Senhor, daquele que ele perseguia, que ele matava, ele nota agora que ele é real. De fato, era infinitamente mais poderoso do que Saulo podia ter imaginado. Ele foi sim morto. Se Saulo pensou nisso, Jesus, como assim? Ele está morto. Se ele realmente pensou nisso, imediatamente ele pode ter pensado mesmo. O que a mensagem dos seus discípulos replicava:
que ele ressuscitou, porque ele está diante dele. Ele vai falar isso aos Coríntios, vai falar também num outro texto de Atos, que Jesus apareceu para ele, como um apóstolo fora de tempo. Seguindo, agora, por uma ordem de Jesus, Saulo vai entrar em Damasco. Se antes, por sua própria vontade, ele queria ir até lá e queria arrasar qualquer tipo de vestígio de cristãos ali, Jesus mesmo vai dizer: segue seu caminho para Damasco, mas com uma nova comissão agora, e debaixo de uma nova autoridade, mas sem um vigor físico. Se ele tinha toda a disposição do mundo para encarcerar, prender, toda a disposição do mundo para viajar e ter um vigor físico, talvez ainda como um jovem, agora ele não tem mais. Ele está impedido de enxergar, ele está dependendo da ajuda das pessoas. O texto mesmo diz que aqueles que estavam com ele, que não sofreram o mesmo impacto que ele sofreu, tiveram que ajudá-lo. Uma última coisa que a gente precisa ver nessa primeira parte é considerar que essa luz não era somente uma luz, porque Saulo não pergunta o que está acontecendo ou que negócio é esse, mas ele pergunta: quem és tu, Senhor? Grave bem isso. Isso implica dizermos que ele de fato viu Jesus pessoalmente e fala sobre essa experiência na defesa do seu apostolado lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 1, quando ele diz: não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? E então no capítulo 5, verso 8 diz: afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Dizendo que Jesus sim ressuscitou. E depois do período dos 40 dias que ele apareceu para os apóstolos, ele aparece também para Saulo, chamando-o para ser um apóstolo fora de tempo, porque recebe a comissão de evangelizar, constituir igreja e autoridade para isso também. Versos 10 a 19. Quem pode ler, por favor? Algo que eu não vou chamar a atenção durante o texto é a transição ali do que o Senhor fala para Ananias. Vá na casa de Judas, procure por Saulo a apelidado de Tarso, pois ele está orando e viu um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Saulo vai te receber, porque eu já notifiquei a ele que você, um homem chamado Ananias, vai até lá, vai impor as mãos sobre ele e ele vai recuperar a vista deste meio. É incrível como Deus começa a se comunicar, Jesus começa a se comunicar com Saulo de formas extraordinárias e contínuas, e nunca mais vai parar. Nunca mais vai parar. Os versos 10 a 19, a gente vê propriamente a conversão de Saulo. Saulo saiu de Jerusalém para Damasco com a finalidade de capturar cristãos, mas em vez disso é capturado por Jesus. Para pará-lo, Jesus o cegou temporariamente. 3 dias, diz o texto. Entra Ananias no registro de Lucas agora. Não aquele do passado. E nenhum lá do porvir também. Ananias é um nome comum. Mas um Ananias que é discípulo em Damasco. Esse certamente teria sido
preso e morto pelas mãos de Saulo, se Saulo continuasse a sua jornada e chegasse lá. Ele é um discípulo de respostas imediatas, este Ananias. Eis-me aqui, Senhor, é o que ele diz no verso 10. Quem mais fala essa frase no Antigo Testamento? Eis-me aqui, Senhor. Samuel, Samuel. Ele fica conflito, vai ao profeta Eli, que diz para ele: quando você ouvir de novo a voz do Senhor, responda: eis-me aqui, Senhor. Ananias faz a mesma coisa. Mas os detalhes da revelação dada por Deus a este homem é ainda mais extraordinário. Porque se ele fala extraordinariamente com Saulo, ele fala também com Ananias. Ele fala: Ananias, nossa, são detalhes muito, muito curiosos, né? Dispõe-te, vai à rua, que se chama Direita, e na casa de Judas, que não é o Judas que já morreu, tá bom? É outro Judas também, um nome comum. Procura por Saulo, apelidado de Tarso. Se tiver outro Saulo lá, creia que você precisa identificar certinho quem que é o apelidado de Tarso. E ele vai te receber, porque eu já me revelei a ele. São detalhes incríveis que o Senhor dá a Ananias. Só não são mais extraordinários do que a ordem dada a Ananias de impor as mãos sobre Saulo, é a que Saulo recebeu para ter consciência daquilo que estava acontecendo com ele. Chama a nossa atenção agora a interação de Ananias com o Senhor nessa visão, porque ele diz, não diz não, mas também não diz que sim, mas também não conflita diante do medo que ele está sentindo. Ele está sentindo medo, ele sabe quem é Saulo. E ele sabe até mesmo que Saulo já pediu para o sumo sacerdote cartas de autorização para prender cristãos em Damasco. Ele fala sobre isso com Deus. Fala: Deus, eu não vou falar que não, mas eu sei quem é Saulo, eu sei que se eu chegar lá, ele vai me prender. E se ele me prender, eu posso ser morto. Essa é a inquietação de Ananias. A notícia é que o perseguidor Saulo está liberado e está documentado pelos sacerdotes, e ele vai prender todo mundo em Damasco. Só que o que acontece é que ele chega com os olhos sem poder ver e amparado pelas pessoas. E Deus também consola ou encoraja Ananias a seguir ali, porque demonstra, conta para ele tudo que está acontecendo lá, para que ele vá. Diante dessa explicação de Ananias, o Senhor responde para ele. No verso 15 diz: vai. Somente isso, vai. E daí na sequência, deu seu parecer sobre a situação. Saulo é instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e reis, bem como ao povo de Israel. Deus pretendia usar esse novo convertido, e como o Novo Testamento comprova, foi exatamente isso que aconteceu. Ananias precisou obedecer ao Senhor para que isso pudesse ter acontecido. E isso é muito curioso para nós também, porque a cada momento que nós nos calamos, é tempo. É difícil falar isso dentro da soberania de Deus, mas a gente precisa humanizar a coisa para entender a nossa responsabilidade. Porque a cada silêncio nosso é menos movimento de Deus nas nossas vidas, na nossa igreja, na nossa sociedade, na nossa cidade, na nossa região. Quanto mais nós nos calamos e menos obedecemos como Ananias obedeceu, menos é o agir de Deus, porque ele determinou agir por meio da sua igreja, que está cheia do seu Espírito, que recebeu o poder do Espírito. Essa é a importância de nós não apenas crermos, mas também nos movimentarmos como igreja do Senhor. Na sequência, ao receber a mensagem, Ananias precisou escolher obedecer. Vencer o medo. Vencer a dúvida a respeito de quem é Saulo. Para obedecer essa missão que o Senhor confiou a ele. Para isso, não chegou até Saulo com intimidação. Não chegou até Saulo impondo respeito ou exigindo respeito. Saulo estava debilitado. Ele podia ter chegado diante de Saulo e pensado: quantos este homem já matou? Quantos já machucou? Talvez de longe ter dado uma varada em Saulo, assim, sabe? Assim, eu fiquei sabendo que Saulo aí matou meu amigo lá de Jerusalém, matou um companheiro ali de evangelho, matou mulheres, aniquilou tantas pessoas. Antes de cumprir o que Deus tem ordenado para mim, eu vou dar uma lição nesse homem. Aproveitar que ele não está enxergando mesmo e fazer ele provar
já que Deus falou para mim, Jesus falou para mim que vai mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome, vai ser por meio de mim mesmo que ele vai começar aqui já, e talvez oferecido justiça própria, com as próprias mãos. Se você acha isso estranho, é porque você não conhece a maldade do coração humano. Mas graças a Deus, Jesus enviou Ananias, que é um discípulo, que é humilde, que é amoroso, mesmo diante de um homem que merecia castigo, mesmo diante de um homem que merecia ouvir pelo menos algumas palavras, dizer, Saulo, e agora? E agora, quem está em posição de ser maltratado ou de ser aniquilado? Ou trazer várias verdades, trazer todo o passado de Saulo à tona, sabe? Como muitas vezes a gente faz com as pessoas. Agora está aí na cama, né? Quantas coisas já fez, né? A gente não pode fazer isso. Nossa missão é levar conforto, amor, esperança, mas sempre em Cristo Jesus. É o que Ananias faz ali. Ele chega, primeira coisa que ele fala, Saulo, lê aí para mim, verso 17. Saulo, irmão. Saulo, irmão. Será que Ananias creu nas palavras de Jesus? Ele crê sem nenhum tipo de objeção. Ele tem certeza, apesar do medo inicial, que ele vai lá e ele vai encontrar um Saulo restaurado, um Saulo convertido agora. E ele chega lá e diz, Saulo, irmão. Gente, Lucas estava preparando os leitores para esse momento aqui, com os samaritanos, com Simão, com o etíope. Ele chega em Saulo. Se foi estranho ler sobre a conversão dos samaritanos, talvez mais estranho saber que um estrangeiro foi encontrado do nada, batizado porque creu. Agora está sendo registrado um fato ainda mais extraordinário e mais estranho. Aquele que capturava cristãos com ódio está preso ao amor e faz parte da família de Deus em Cristo Jesus e é tratado como irmão. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas passaram, acabou, está no passado, está apagado, está na cruz de Cristo, tudo se faz novo. Se você vê alguém na igreja, seja um familiar seu, normalmente é familiar, né? Tipo, uma pessoa ali próxima, um grande amigo seu da infância, que você talvez até conviveu com ele, e de repente apareceu na igreja, você pensa, nossa, esse está perdido, esse está nas últimas, porque para aparecer aqui do nada, depois de tudo que fez, tudo está apagado, tudo foi levado e consumido pela cruz de Cristo, foi lavado pelo sangue de Cristo, e tudo se faz novo. O exemplo disso é a vida de Saulo. O exemplo nosso é a vida de Ananias, que ouve e crê que Deus converte os corações através da mensagem do Evangelho em Cristo. E não nos cabe mais agir de outro modo, senão confiar no poder de Deus. A gente nunca confia na confissão das pessoas. Também a gente não vai tratar as pessoas com desconfiança. Mas a questão nunca é, ele é batizado, ou ele é um pregador itinerante, ele é alguém que tem um dom, sabe tocar, sabe cantar, etc. Isso pouco importa. O que importa é a pessoa dizer, Jesus transformou meu coração. E o que nos cabe é receber essa palavra. Se mais para frente essa pessoa vai nos frustrar, como muitas já aconteceu, né? Eu vou chegar nesse ponto ainda, vai frustrar a nossa confiança de que Deus agiu na vida dele, aí é ele com Deus ou é ela com Deus, certo? Ananias agiu em resposta e cumpre a sua missão, que não era diretamente curar Saulo da sua cegueira, mas curá-lo de sua cegueira espiritual, através da afirmação. Jesus fez isso porque quer que você seja cheio do Espírito Santo, no verso 17. Assim, toda a cegueira foi removida, a cegueira espiritual e a cegueira física. Agora Saulo não estava mais perseguindo Cristo, mas está unido a Cristo pela fé, selado pelo Espírito Santo, fez sua pública profissão de fé e é batizado, no verso 18. A partir desse ato, a igreja de Damasco recebeu, verso 19. Se o alto oficial etíope vai às águas, né, e o texto parece que diz que ele desceu às águas, e como se fosse mesmo aquele batismo por imersão, e a gente fica falando, aqui está a imersão. Saulo é justamente o contrário, ele está dentro de uma casa,
e ele é curado, ele levanta e é batizado, talvez com um cântaro de água, exatamente de modo semelhante ao que a gente faz na igreja. O que a gente aprende com isso? Pouco importa a quantidade de água. Pouco importa. O que importa é ser batizado. É a confissão e o símbolo de lavar dos pecados, que é o símbolo que a água faz ali. O Espírito Santo mesmo é identificado como essa água que limpa a gente do nosso pecado. Então, para nós não importa se a pessoa é batizada por imersão, e se a igreja em que essa pessoa foi batizada por imersão é uma igreja séria, que confessa Jesus como Senhor e Salvador, mas ela quer congregar conosco, né? Jesus é único ali pregado naquela igreja, mas agora ela quer fazer parte de uma igreja presbiteriana, a gente não rebatiza essa pessoa. Muitas vezes, aos presbiterianos, falo muitas vezes, mas quase que todos são rebatizados. Mas nós não. Nós cremos que a confissão de fé demonstra exteriormente aquilo que Jesus causa no coração da pessoa. Vamos ao verso 20 a 25. Quem lê, por favor? 20 a 25. Que aí chegamos às 3 gravuras. Primeiro encontro de Jesus com Saulo, depois de Ananias com Saulo, e então a sua fuga de Damasco, ali descendo por um cesto. Isso, todo mundo agora aprendeu. Chegamos a essa parte, Saulo prega e faz discípulos em Damasco, ok? Residindo em Damasco, Saulo começou seu ministério nas sinagogas. Não havia lugar mais hostil para comunicar ou para começar o seu evangelho, e ele sabia disso. Ele era um que odiava o evangelho. E ele sabe que se ele for pregar ali, ele será odiado. Não é possível que Saulo tenha sido surpreendido com o ódio daquelas pessoas. Não é possível. Mas ele ia lá, transmitia num tom agradável, como se precisasse aproveitar as oportunidades, persuadir os seus ouvintes, mas entendia que o que aconteceu com ele aconteceria também com todos, apenas diante de uma afirmação: Jesus é o Filho de Deus. E é assim que Paulo começa o seu ministério e segue durante todo o seu ministério, pregando que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento, o qual os judeus seguem à risca e aguardam o Messias aparecer, surgir, cumprir as profecias. E a gente tem visto aos domingos no Evangelho segundo Mateus como assim de fato acontece, mas depende da ação do Espírito Santo para que haja conversão, não somente aceitação, mas conversão de que Jesus é o Filho de Deus. Aqui começa uma mudança radical na vida de Saulo, porque todos que o conheciam sabiam o que ele tinha feito. O passado de Saulo era conhecido por todo mundo, não tinha como esconder. Ele era famoso, essa é a palavra. Ele era famoso. Falou em Saulo, falou em perseguidor. Cruel para os cristãos, um exemplo para os judeus. Saulo não pensa em ninguém além de Cristo que o salvou, por isso ele vai lá na sinagoga. Ele não faz o que as pessoas esperam dele, mas faz o que Cristo quer que ele faça. Nossa. Quem estava olhando para mim agora percebeu algo, mas enfim, ele vai, ele cumpre o que tem que ser feito, ele faz o que tem que ser feito, porque ele não faz mais por orientação de pessoas, mas por orientação do próprio Cristo, e ele recebe uma certeza, uma convicção, que a gente vê lá em Atos 1:8, que é o poder do Espírito Santo. Ele começa a testemunhar de Jesus, coisa que era impossível para ele, mas passa a ser possível porque agora ele recebeu o dom da fé, o dom de testemunhar a presença do Espírito Santo na sua vida. Isso deixou as pessoas atônitas, admiradas, está lá no versículo 21, especialmente os judeus que estavam ouvindo Saulo,
Saulo, o grande fariseu, depois ele vai falar que estudou aos pés de Gamaliel, que foi citado no capítulo 5. Gamaliel é um grande mestre, respeitadíssimo. Saulo está aqui no meio de nós, vai falar, eu vou lá ouvir. E quando a pessoa chega lá ouvir, ele diz, Cristo é o Filho de Deus. Eu falo, que história é essa, Saulo? Endoidou? O que aconteceu com você? E o endoidou não é um negócio do tipo, hahaha. É o endoidou, já pega a pedra na mão. Ouvir sobre Cristo nesses dias era já, talvez, esperar uma pedra vindo de um lugar da onde você não vê para tentar te acertar. Isso aconteceu com Estevão. As pessoas não estavam entendendo bem o que estava acontecendo, porque os de Damasco eram colegas de farisaísmo, de judaísmo do Paulo. Talvez tivessem estudado juntos na infância, ele era daquela região, ele conhece bem, as pessoas conhecem o seu passado. Não tem cabimento que Saulo esteja falando outra coisa, além de toda a Torá, as leis de Deus e tudo mais, mas é isso que está acontecendo. Mas a reação deles é, não pode ser verdade. Não é possível. Saulo falando de Cristo, não é possível, não pode ser. Esse cara endoidou. A gente precisa fazer alguma coisa. E o fazer alguma coisa não é chegar, Saulo, você está bem, quer ajuda? Não, Saulo, sai daqui. Sai daqui, a gente vai te matar. O texto diz que dia e noite eles estavam esperando uma oportunidade para matar Saulo. A questão é que enquanto mais os judeus de Damasco ficavam confusos diante de Saulo, o texto diz que mais ele fortalecia a sua fé de que Jesus é a pregação que ele faz, o Filho de Deus. E isso assim acontece e é inevitável que venha a acontecer. O perseguidor, que agora é pregador, passa a ser perseguido a ponto de precisar fugir de Damasco, é o que diz o verso 25. Se Saulo recebeu as vestes de Estevão, e nisso ele foi honrado naquele momento, lá no final do capítulo 7, recebeu as cartas de permissão dos sacerdotes, e nisso também ele é honrado, porque ele é digno de ser um representante dos sacerdotes lá em Damasco. Agora ele respira ódio dos judeus contra ele, e nisso ele é honrado por Cristo, porque importa ele aprender, importa como é bom, né? Como é agradável sofrer pelo meu nome, é o que Jesus diz a Ananias. Então, sem murmurar, nem se queixar, mesmo se submetendo a uma humilhação, ele entende que precisa fugir. E ele sai de lá da maneira que dá. Ele desce da muralha através de um cesto, com a ajuda dos seus discípulos, é o que diz o texto. Saulo estava há pouco tempo em Damasco, o texto não diz, né, quanto tempo, mas aparentemente pouco tempo. O que ele faz, gente? Para você que está com o olho fechado aí, orando enquanto isso, o que Saulo faz? Discípulos. Saulo faz discípulos em pouco tempo. A construção dos princípios cristãos já estão no coração de Saulo, estão nutrindo o coração dele. Aquilo que antes enchia o seu coração, o ódio contra Cristo, agora trocou. Agora o seu coração está cheio de amor por Jesus, um amor que transborda, porque ele já faz discípulos. Uma humildade que antes ele não tinha, agora também faz parte do seu caráter. Agora está aflorando nele na mesma proporção do seu amor por Jesus, algo que antes ele não demonstrava, porque ele era uma autoridade. Ele gostava de demonstrar a sua autoridade, o seu poderio, a sua posição no povo judeu, tanto que isso cativa o seu coração, que ele deixa de ensinar para começar a perseguir. Ele desvirtuou totalmente dentro do judaísmo, e Deus o retira de lá e o coloca no cristianismo, mas agora o seu coração não desalinha mais, porque ele está cheio do Espírito Santo. Por fim, a gente nota então a reação de Saulo diante da própria conversão, que não se resume a ir pregar nas sinagogas, mas também agora fazer discípulos. Quem que ordenou fazer discípulos? Jesus, em Mateus 28:19. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos. Assim, Paulo reconhece que é também a sua função, o seu papel. Última leitura, vamos fazer juntos agora, dos versos 26 a 30. Atos 9, versos 26 a 30. Leiam juntos, por favor.
Ótimo. Saulo prega e faz discípulos agora em Jerusalém. Fez isso em Damasco, foge de lá, vai para Jerusalém e faz o mesmo. Mas antes disso, ele tem um contato com os apóstolos que não reagem bem à sua presença. Pelo menos não até que Barnabé interfere. Saulo fugiu da perseguição em Damasco, retorna para Jerusalém, uma longa viagem, mas para um lugar seguro. Se foi essa a primeira intenção que Paulo tinha ao sair de Damasco e ir para Jerusalém, não foi isso que ele encontra imediatamente. Chegando em Jerusalém, paciência era uma virtude para Saulo. Talvez ele achasse que ia ser bem recebido ali, que todo o seu passado foi apagado e o grande amor de Deus em Cristo na vida dos apóstolos faria com que Saulo chegou, então ele só pode ter vindo com palavras da cruz na sua mente. Mas não é isso que acontece. O seu passado persegue e ele tem que o tempo todo restaurar o seu passado através da luz de Cristo na sua vida. Ele precisa se explicar. Ele precisa se apresentar. Ele precisa contar o que está acontecendo com a sua vida, dizer que ele não mais tem ódio pelos cristãos e por Cristo, mas agora grande amor, um amor participativo. Quando ele chega em Jerusalém, essa paciência, que era uma virtude, mostra com que ele tenha que trazer o seu passado à tona, mostrar como aquilo que estava talvez escrito na testa dele, né? Saulo, perseguidor, já tinha sido apagado. Não era mais um ladrão vacilão. Agora Saulo é Nossa, eu não estava prevendo essa frase. E veio, saiu e daí, coitado, né, do rapaz. Mas enfim, Saulo não estava mais escrito na testa lá. Saulo, perseguidor. Para ele, né? E ele tinha que demonstrar isso. No entanto, para as pessoas que conheceram ele, não tinha como separar o seu passado de quem ele era. Mas os cristãos de Jerusalém, por isso, estavam então com medo, porque aquele que mais afligiu a eles agora estava ali convivendo com eles naturalmente, é o que diz o verso 26. E aí entra o que por muito tempo a gente chamou no nosso meio evangélico de pai da fé. Pai da fé. Quero trazer de volta esse conceito que a gente deixou, né, se perdeu. Pode ser também mãe da fé, pai da fé. Barnabé, na vida de Saulo, acontece isso aqui. Barnabé já era uma autoridade. Ele já tinha comprovado a sua fé em Cristo, ele já tinha realizado grandes obras, e ele se levanta em defesa de Saulo. Sabe o que Barnabé fez? Colocou a mão no fogo pela vida de Saulo. Traga à memória quem é Saulo, tudo o que ele fez. Mas agora ele conta tudo o que aconteceu em Damasco. E Barnabé acredita nele. E se levanta e diz: deixa comigo, eu vou caminhar com Saulo. A gente podia até parar aqui, né? Desenvolvendo isso, mas vamos seguir. O texto diz que Barnabé chama a responsabilidade da vida de Saulo para si, no verso 27. Ele diz que ouviu o testemunho pessoal de Saulo, confia nele, mas também ouviu o testemunho da igreja em Damasco. Eis a importância de fazer parte de uma igreja. Exatamente o que seguirá fazendo ali em Jerusalém é o que ele havia feito lá em Damasco, e isso vai ser comprovado, e os discípulos verão isso, os apóstolos verão isso nos versos 28 e 29. Saulo não é mais o mesmo, e isso é um fato. Está claro para todo mundo que houve uma transformação na sua vida. Qual seria o motivo da transformação tão grande na vida de alguém, senão o próprio Jesus, né? Quem é capaz de transformar literalmente a vida de alguém da água para o vinho, como a gente diz, senão Jesus Cristo, que opera milagres, o milagre maior que é o milagre da salvação. Somente Jesus tem poder de transformar radicalmente uma pessoa. Ele fez isso com Saulo. Responda para si mesmo: você crê nisso? Você crê que aquela pessoa que está ao seu redor, ou quem sabe é você mesmo, você crê que Jesus pode transformar a sua vida, transformar radicalmente, transformar a sua intelectualidade, transformar as suas emoções, transformar as suas vontades? O texto bíblico diz que ele é o único capaz de fazer isso. Agora, a outra palavra de Jesus que Saulo não ouviu diretamente, mas novamente experimenta, é a perseguição. A gente leu, né, já o Mateus 5, 11 e 12, a respeito das palavras de Jesus sobre a perseguição que seria inevitável para as suas testemunhas, né?
E em Jerusalém, Saulo está debatendo com os helenistas, citando aqui no texto, gregos na cultura, mas judeus na religião, só para conceituar aí, que assim como os judeus em Damasco, reagem contra Saulo, como ele fazia com os cristãos, porque desejam matá-lo. E isso é muito forte. 2 vezes isso acontece em consequência contra Saulo. Aquilo que Jesus disse a Ananias está se cumprindo na vida de Saulo. Atos 9:16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. A palavra de Deus se cumpre. E ela se cumpre aqui especialmente na vida de Saulo, mas também se cumpre na nossa vida. A gente pode crer nisso. No entanto, essa mensagem eu quero ver daqui para frente, né? Qual de nós vai ter a ousadia de esperar? Senhor, eu vou trabalhar, eu vou viver, eu vou falar, eu vou me comportar como um cristão, e se vier perseguição, nada além do que a tua palavra será cumprida na minha vida. Que a gente tenha gozo e alegria se isso realmente acontecer, tal como os apóstolos tiveram, tal como o apóstolo Paulo mesmo vai demonstrar que teve mais à frente aqui. Diante de mais essa perseguição, a sua experiência pessoal de conversão, mas também a sua experiência de pregador do Evangelho, testemunham como a palavra de Deus é real e verdadeira, porque de fato só há 2 reações no Evangelho, diante do Evangelho. Ou existe a aceitação, ou existe a rejeição. Não tem como haver as 2 coisas. Por isso, a gente fica teimando com as pessoas que vêm à igreja, mas vivem de qualquer forma, porque os hábitos mudam, os comportamentos mudam, porque Cristo habita, e quando Cristo habita, não pode haver trevas, mas deve haver constante luz. Então, se ainda não é assim, é um caminhar constante de santificação, de constante arrependimento, mas é um caminhar para frente, nunca para trás, nem estagnado. Ou você aceita o Evangelho e segue nele, ou você finge como Simão, ou então rejeita, como grande parte dessas pessoas aqui estão fazendo. Vamos seguir mais à frente. Chegamos no verso 31, vamos ler juntos, verso 31. A igreja, na verdade... Ótimo. Crescia em número, apesar da perseguição. Chegando ao final, então, dessa parte, Lucas reforça o que está mostrando até aqui. É por meio da pregação do Evangelho que a igreja é edificada, fortalecida e cresce em número, por meio da pregação fiel da Escritura. Ao perseverarem em meio à perseguição, eles andavam no temor do Senhor, no poder do Espírito, e assim tinham paz e cresciam em número, é o que diz o texto. Nisso a gente vê o cumprimento do que Jesus prometeu em... vocês têm que responder. O que está escrito aí, atrás dessa pilastra aí? Atos 1:8. Vamos ler Atos 1:8? Ou vocês sabem de cor já? Aí sim, então vamos lá, todo mundo junto então. Mas receberei poder e sereis minhas testemunhas. E Samaria e até aos confins da terra. Ótimo. Isso está se cumprindo de uma maneira inusitada, a partir de uma perseguição e não a partir de uma estratégia missionária. Louvado seja Deus por tantas e tantas organizações missionárias que a gente tem, que vão intencionalmente nos lugares hostis ao Evangelho. Mas louvado seja Deus também pela perseguição que chega até nós, que não nos faz espanar, mas nos faz fortalecer a fé. Louvado seja Deus pelas pessoas que o tempo todo estão teimando aí pró ao aborto, ou, por exemplo, a liberdade sexual de cada um, ou tantos outros temas, porque isso pressiona a gente, sufoca a gente, e faz com que a gente tenha que cavocar o texto bíblico aqui. Meu Deus, eu preciso aprender o que a palavra diz sobre isso, porque as coisas estão aumentando. Comentei ontem no grupo que eu vi uma notícia que em 150 vezes nas universidades americanas aumentou o número de pessoas que se dizem homossexuais. 150 vezes nos últimos 20 anos. 150 vezes. É um número extraordinariamente grande. E a gente tem visto a mesma coisa na nossa cidade. Mas a questão não é
o que as pessoas estão falando, é o que Deus diz a respeito desse procedimento. Como lidar com essas pessoas? O que falar? Como comunicar? Como receber? Você sabe? Será que a Bíblia fala sobre isso? Fala. Qual é a sua reação diante das pessoas que dizem que você precisa aceitar e tão somente aceitar? Não só essa prática, mas muitas outras que estão aflorando cada vez mais. O que você vai fazer diante disso? Você vai fingir que não está acontecendo? Tudo isso a gente precisa trabalhar, aprender, se fortalecer, porque é um tipo de perseguição. A gente precisa reagir positivamente a isso por meio da pregação do Evangelho. Último slide. Conclusão ou considerações finais. Vamos lá. Concluindo essa parte, a gente aprende que perseguir o povo de Deus é perseguir o próprio Deus. Jesus diz para Saulo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas Paulo estava perseguindo Jesus? Jesus nem estava no convívio dele mais, ele estava perseguindo os seus discípulos. Então, perseguir os discípulos é perseguir o seu Senhor. Em várias partes do Antigo Testamento, isso fica bastante evidente, mas os seguidores de Cristo experimentam a mesma coisa, a perseguição e o cuidado e proteção de Deus. Jeremias, no texto que a gente leu anteriormente, lá no capítulo 38, é alguém que experimenta isso também, perseguição, mas cuidado de Deus por meio de uma pessoa inusitada, um eunuco lá do palácio. Cristo se identifica conosco não apenas na encarnação. A gente precisa tratar disso. Na Páscoa a gente vai tratar muito disso. Jesus vem e se identifica com cada um de nós, um ser humano, mas ele também tem compaixão de nós. Ele se torna como um de nós para nos representar e ir à cruz, e o resultado da sua representação ser válido, ser recebido, porque é de fato um ser humano que está ali, está representando a todos nós que creem nele. Mas ele também ainda hoje se importa conosco. E você precisa crer nisso, na compaixão de Jesus pela sua e pela minha vida. Deus nos ensina também, nesse trecho, sobre a eficácia do seu chamado. Todos aqueles que Deus chama, eles vêm e eles permanecem. Ele atrai pecadores para si, ainda que tenham um passado sujo, ainda que tenham um passado ímpio, porque ele vem, chama e limpa toda a sujeira, purifica todo o pecado, perdoa e gera uma nova vida. Jesus, quando chama Saulo, ele o transforma em Paulo, assim como na nossa vida. Ele chama Simão e transforma em Pedro. Não o Simão mágico, né? Simão lá, o primeiro nome de Pedro, que Jesus vem a mudar, chamá-lo de... Ai, gente, vocês entenderam, né? Estou um pouco confuso. Jesus transforma a nossa vida. Se for necessário, ele nos dá um novo nome, porque toda a nossa ficha suja, ela não está apagada, está lá. O nosso pecado está lá, está contabilizado. Ele ofendeu a Deus. Mas a partir do momento em que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, aquela ficha não mais agride a glória de Deus, porque tem um carimbão lá, dizendo ou notificando que Jesus pagou aquele preço. Aquela ficha suja que deveria nos encarcerar, encarcerou Jesus, para que nós vivêssemos em absolvição do pecado, em liberdade plena de ter livre acesso ao Senhor da glória, ao Senhor da nossa vida. Uma parte prática para a gente encerrar, e assim eu termino, já vamos para nossas perguntas. De modo prático, nós não podemos deixar nosso coração endurecer. Pelo quê? Por causa de tantas conversões frustrantes como a de Simão em nosso meio. Você já experimentou de pessoas que vieram até você, ou até que você mesmo trouxe para a igreja, e que hoje não estão mais aqui, e que às vezes estão prestes a voltar, mas outras tantas que estão negligenciando e já abandonaram Cristo. E isso machuca o nosso coração. Isso frustra a gente fica triste, chateado. A gente quer que as pessoas que amamos estejam conosco aqui, não porque é gostoso estar aqui, mas porque os que estão aqui têm confiança de que foram perdoados os seus pecados. É isso que nos encanta. Nós temos livre acesso à presença de Deus, e nós queremos que as pessoas que amamos tenham também esse livre acesso. E é por isso que nós queremos que elas estejam numa igreja séria, evangélica, que prega Jesus, a palavra de Deus, a Trindade Santíssima, como o Deus que escolhe, o Filho que redime e o Espírito que santifica, que recebe a pessoa numa congregação e, como a Laila enfatizou, tanto no primeiro dia como hoje, convive com ela. Isso é ser igreja, né? Crer
no perdão dos pecados, não só ter um ambiente saudável. Por fim, Deus é quem converte o coração, e isso sempre será surpreendente. Não perca a surpresa das conversões que Deus causará em nosso meio. Creia nelas. As pessoas que vierem até nós vamos receber. Nós vamos, com todas as nossas limitações e defeitos, tentar cuidar, tentar amparar, tentar conviver e ensinar, porque é isso que nos cabe fazer. Aqueles que não estão aqui, que você transmita essa mensagem. No retiro a gente falou muito sobre a igreja essencial e o papel da igreja em não julgar a conversão das pessoas, mas em recebê-las como convertidas ao Senhor e caminhar com elas, reconhecendo que elas são de fato convertidas pelo Senhor, até o dia em que Deus mesmo mostrar algo diferente, ou então a pessoa mesmo mostrar, como foi o caso de Simão, que ela de fato não é uma convertida, ela só está ali por causa do ambiente saudável, ou por causa de um ambiente tranquilo, ou por causa da amizade, mas não por causa de Jesus. E ela vai sair. E quando ela sair, a gente precisa ir atrás. Porque às vezes é fraqueza de fé. Em alguns momentos não será fraqueza de fé. Será rejeição mesmo do nome de Jesus. E daí a gente não pode fazer nada. Mas enquanto está nas nossas mãos, a gente pode fazer. E o fazer é semelhante a esse que Barnabé operou na vida de Saulo. Chamar a responsabilidade para nós. Nessa vida corrida, isso está cada vez mais raro, mas é o que nos cabe. E quanto mais fizerem, menor vai ser o número de pessoas que um só indivíduo cristão vai poder cuidar. Quanto mais pessoas fizerem... gente. Enfim, vamos para a pergunta. Passa o slide, por favor. As perguntas. Você espera o inesperado de Deus? Que diferença isso faz ou faria em sua vida? Número 2. De que maneira o poder soberano de Deus para converter pessoas nos incentiva em nossas orações? Sempre, inicialmente, o que muda na nossa vida são as orações. Né? Se você quer que alguma pessoa seja convertida, a primeira coisa que você precisa fazer é começar a orar por ela. E testemunho. De que maneira o poder soberano de Deus para converter pessoas nos incentiva em nossas orações e em nosso testemunho. Em terceiro lugar, o que você pode aprender com a atitude de Ananias? Esse aqui, né? Nessa passagem. Que aplicação isso tem para a sua vida? Ananias respondeu imediatamente e foi ousado em obedecer e expor o evangelho para alguém que era hostil ao evangelho, mas fez isso crendo no poder de Deus, na palavra de Deus.